Olá a todos. Hoje vou falar sobre esta ideia talvez intrigante, software para fazer software. Eh, a verdade é que todos nos espantamos quase diariamente com o que é possível fazer com a tecnologia informática e todos estes sistemas disponíveis nos nossos laptops, telemóveis, na internet, na cloud e nas variadas aplicações colocadas ao nosso dispor quase todos os dias pela indústria. Tudo isto tem sido possível, penso eu, em grande parte, graças à investigação tanto a nível fundamental como a nível aplicado, que se centra em informática, que se centra por natureza no desenvolvimento de novas metodologias e novas ferramentas de software que permitam construir sistemas e aplicações cada vez mais poderosas, úteis e versáteis. Bom, como de certo imaginam, existem muitas áreas diferentes, específicas da informática dedicadas a estas questões. Hoje vou dar aqui, procurar uma visão breve sobre uma área de investigação específica do Nova Lynx, à qual eu estou particularmente ligado, a investigação em linguagens de programação e, em particular, a investigação nesta ideia de software para fazer software. Mas quais são os desafios colocados pelo presente tecnológico à indústria de software? Por um lado, é necessário perceber como podemos melhor aproveitar o potencial das infraestruturas computacionais atuais que existem no momento presente. Outro aspecto fundamental reside, no fundo, em desenvolver novas metodologias e ferramentas que promovam ciclos de desenvolvimento de software cada vez mais rápidos e ágeis, sem que isso comprometa a fiabilidade e os custos de produção. Cada vez torna cada vez mais necessário também perceber como é possível melhor lidar com as quantidades astronómicas de informação gerada. No entanto, desenvolver software é uma tarefa complexa, mesmo para especialistas. A nossa investigação foca-se em procurar simplificar esta tarefa e tornar os seus produtos mais versáteis, confiáveis e fáceis de fazer evoluir. Atualmente, um sistema de software é cada vez menos um assunto fechado quando é produzido, como talvez acontecesse há uns anos, mas é mais um organismo vivo que deve poder ser melhorado e crescer em funcionalidades e possibilidades sem ser necessário que tudo para à sua volta. Sem termos disso noção, um sistema como o Facebook é atualizado mais 2 vezes por dia sem que disso tenhamos qualquer percepção, não é por isso que ele deixa de funcionar bem ou cada vez melhor. Uma visão que temos também desenvolvido e continuamos a desenvolver procura técnicas e ferramentas que tornem a construção de software cada vez mais acessível e inclusiva, digamos assim. Possivelmente mesmo a não especialistas, permitindo a não especialistas em software ou em programação, as pessoas que têm um conhecimento específico de um certo domínio e que têm uma certa ideia de um sistema que gostariam de desenvolver, ou mesmo pessoas comuns, os chamados citizen developers, como é que podemos, de certa maneira, potenciar que a programação, a construção de software possa ser realizada por pessoas sem conhecimentos técnicos através de um muito maior, mais elevado nível de automação e de capacidade de expressividade dos ambientes de desenvolvimento de software. Vou falar mais adiante de exemplos concretos de investigação desenvolvida no nosso grupo em direção a estes objetivos. Mas primeiro quero dar-vos uma ideia do desafio científico que está por trás da automatização da programação e de quais são, no fundo, as abordagens científicas que desenvolvemos para os atingir. Em primeiro lugar, convém lembrar que um sistema de software é composto essencialmente por 3 ingredientes: dados, que é a informação estruturada, algoritmos, que definem as operações que o sistema realiza, assim como a interação e comunicação, que no fundo permite construir um sistema complexo com base em componentes mais elementares com interfaces bem definidas. A parte mais importante disto tudo e cuja definição é no fundo mais difícil, mesmo para os desenvolvedores de software, são os algoritmos. Apesar de muitos algoritmos para problemas clássicos terem sido inventados ao longo de décadas, por exemplo, o algoritmo de ordenação mais eficiente que se conhece hoje já foi inventado em 1965, mas a verdade é que cada caso é um caso e as competências do engenheiro informático não se reduzem a reproduzir um conjunto de receitas e de algoritmos existentes, também incluem naturalmente o desenho de novos algoritmos, sem isso é impossível a informática avançar. Isto acontece todos os dias e os algoritmos são a parte central das aplicações informáticas a todos os níveis. Se por curiosidade olharmos para o tamanho em linhas de código
de vários sistemas de software atuais, não imaginamos a quantidade de algoritmos que contém, nem a quantidade de problemas que estes resolvem de forma completamente robusta. Podemos, por exemplo, ver que de software que utilizamos todos os dias, desde uma simples aplicação de um jogo no iPhone até todo o sistema do Google, varia entre dimensões desde 40 mil linhas de código, no caso do jogo para o iPhone, até mais de 2 mil milhões, ou seja, 2 bilhões de linhas de código no caso da infraestrutura associada ao Google, mas muitos casos aqui intermédios também acabam por ser impressionantes. Por exemplo, um browser na internet como o Google Chrome ou o Firefox são constituídos por mais de 5 milhões de linhas de código. Por exemplo, um jogo na PlayStation, 2 milhões de linhas de código. O Facebook, a aplicação do Facebook, incluindo o back-end, cerca de 80 milhões de linhas de código. E é interessante imaginar a complexidade que está inerente à construção de sistemas desta natureza. Para efeitos de comparação, por exemplo, é engraçado ver que se nós considerarmos que o genoma de um ser vivo é uma espécie de um programa que permite definir a sua evolução e o seu comportamento futuro, o equivalente a linhas de código numa bactéria será mais ou menos o equivalente a 1 milhão de linhas de código e um rato, um pequeno mamífero, a cerca de 100 milhões de linhas de código. Um aspecto adicional que é preciso ter em conta é que um algoritmo é algo que tem que produzir resultados corretos, garantidamente corretos para qualquer input válido, não pode ser apenas, digamos, uma aproximação. Ora, é interessante e é um resultado fundamental das ciências da computação e da teoria da computação e da lógica matemática, mas que tem um grande impacto prático, é que a dificuldade concreta, a dificuldade de definição de um novo algoritmo para resolver um novo problema é equivalente à dificuldade de produzir uma nova demonstração formal, como se faz, por exemplo, em matemática ou nas ciências exatas, uma demonstração formal para um novo teorema, digamos assim, algo que tem a mesma dificuldade conceptual envolvida. E todos sabemos que fazer uma demonstração de um teorema novo não é uma tarefa trivial. Ainda por cima, Alan Turing ensinou-nos que não é possível existir um programa universal que, dada a descrição de um problema qualquer, produza de forma automática um programa que resolve esse problema para qualquer input válido. Portanto, isto trata-se de uma impossibilidade demonstrada matematicamente há muitos anos e que aponta uma limitação essencial da computação e que não é por isso simplesmente ultrapassável. Não é uma questão de sermos mais ou menos capazes, mais ou menos criativos para inventar tal algoritmo. Não é possível construir tal algoritmo, é uma lei da natureza. Criar um software complexo e novo é algo que exige criatividade e conhecimentos alargados por parte dos desenvolvedores, ou seja, uma atividade de inovação constante, o que também torna a atividade de inovação em informática particularmente constante. E, por outro lado, a verdade é que também não existe neste momento nenhuma inteligência artificial que consiga descobrir algoritmos completamente robustos, por exemplo. Não é possível, usando machine learning, aprendizagem automática, que invente um algoritmo tão simples como um algoritmo para ordenar uma lista e que funcione para qualquer lista. Portanto, isso não é possível. Mais à frente veremos que, no entanto, a inteligência artificial pode também ajudar este desafio da geração automática de software através de fornecendo mecanismos de seleção de algoritmos pré-existentes para resolver um problema complexo por agregação de componentes já existentes. Sim, de facto, a visão que desenvolvemos é muito ambiciosa e original, mas não pretende resolver magicamente o problema da geração de algoritmos para problemas complexos, como os necessários, por exemplo, a construir software infraestrutural como o que acabámos de ver. No entanto, acreditamos, e é nisso que estamos a trabalhar, que dentro de algum tempo será possível gerar automaticamente pequenas aplicações de gestão de dados, sistemas de informações genéricos, aplicações de uso pessoal que podem ser usadas nas várias atividades profissionais, humanas, sociais, empresariais e, mais importante ainda, podemos modificar e fazer evoluir essas aplicações em vivo, sem ter que mudar completamente o ambiente onde elas estão inseridas e também sem que isso necessite de conhecimentos muito profundos de programação e algoritmia por parte dos seus utilizadores.
Bom, de seguida vou dar-vos uma panorâmica de vários exemplos de resultados sob a forma de uns research highlights de resultados que temos tido em investigação nesta área. O primeiro exemplo tem a ver com o trabalho que temos vindo a desenvolver e em que lideramos em colaboração com Carnegie Mellon a primeira abordagem Proposition as Types, ou seja, aquela ideia de programas como demonstrações, mas para a programação concorrente e com estado. Portanto, tornou-se conhecida como a correspondência Keyers-Pfennig e posteriormente foi também elaborada pelo Bernardo Toninho na sua tese de doutoramento. Antes deste trabalho existia apenas uma interpretação original, introduzida por Curry Howard, mas que apenas funcionava para linguagens funcionais mais simples. Não permitia tratar sistemas com concorrência, ou seja, sistemas em que vários programas podem executar em simultâneo, comunicando entre si, como trabalha, por exemplo, uma aplicação na internet. A nossa primeira publicação neste tema, de 2010, é atualmente o paper mais citado da Conferência Concur desde 2005. Esta é uma conferência, uma venue internacional de topo para publicação de trabalhos na área. Portanto, é o paper mais citado até agora, desde 5 anos antes da sua publicação, entre todos os papers publicados nesta conferência. Trata-se de investigação fundamental que gerou uma comunidade científica própria, internacional, e que está a ter impacto tecnológico em sistemas de desenvolvimento de software para a web, como por exemplo nas linguagens Lynx e Elm. Este segundo exemplo que vos queria mostrar tem a ver com a definição de uma nova metodologia e sistema que permite verificar automaticamente se um sistema de software adere corretamente a políticas de segurança, mais concretamente políticas relacionadas com a privacidade dos dados. Esta nova abordagem, que chamou-se Dependent Information Flow Types, permite lidar com políticas de segurança dinâmicas que podem ser configuradas e variar consoante a natureza dos dados que estão a ser manipulados, o que tem muito impacto no tipo de políticas de segurança que estão presentes nas aplicações na web, por exemplo, e na internet. Neste contexto, desenvolvemos não só a teoria e justificação técnica para as técnicas de verificação, mas também algoritmos práticos de verificação que foram implementados numa ferramenta que neste momento está publicada em acesso aberto no site Rise for Fun da Microsoft Research nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados também em conjunto na altura com uma estudante de doutoramento, a Luísa Lourenço, na POPL, a conferência de elite na linguagem de programação, num paper que está hoje incluído no H-Index dessa conferência desde 2015. Este trabalho, por outro lado, conduziu também à definição de um subsistema de geração automática de código seguro para a plataforma de desenvolvimento de software produzida pela OutSystems, uma empresa nacional, um unicórnio tecnológico, com o qual temos uma colaboração de investigação colaborativa contratada desde 2008, tendo esta abordagem sido co-criada por nós, sido patenteada nos Estados Unidos e implementada num ramo do produto da OutSystems. A nossa colaboração de inovação com a OutSystems tem inspirado novos desenvolvimentos científicos da nossa parte, como é exemplo este trabalho sobre geração automática de agregadores de informação heterogénea. Neste caso, foram produzidas ferramentas que permitem a um utilizador comum gerar programas robustos, verificados, sólidos, que podem agregar informação oriunda de várias fontes, por exemplo, bases de dados, páginas web, feeds, documentos, e produzir vários processamentos, vários algoritmos de processamento sobre as mesmas, sendo a especificação da agregação que se pretende definida de forma semelhante a uma folha de cálculo. É um trabalho que foi publicado no Journal of Functional Programming e incorporado no produto atual da OutSystems. Temos também a decorrer, com grande contribuição da nossa parte, o projeto Golem, financiado recentemente pela Carnegie Mellon Portugal, em conjunto com a OutSystems, o INESC-ID e a Carnegie Mellon, com um financiamento global de quase 2 milhões de euros e que visa desenvolver sobre a plataforma OutSystems mecanismos de programação automática que permitirão a utilizadores não especialistas desenvolver software robusto usando a plataforma produzida por esta empresa. Neste projeto, que é liderado no Nova Lynx pelo João Costa Seco, estamos a usar técnicas de síntese de programas dirigidas por especificações, sendo um dos grandes desafios encontrar mecanismos e linguagens que permitam aos utilizadores
descrever de forma intuitiva as suas intenções, mas que sejam passíveis de ser transformadas em especificações formais manipuláveis pelos geradores de programas utilizando técnicas de inteligência artificial. Um outro trabalho liderado pela Carla Ferreira abordou o problema da verificação automática de software de gestão de dados de larga escala, que tratam sistemas em que, por razões de rapidez de acesso, os dados têm que estar replicados em vários centros de dados, data centers, distribuídos pelo planeta. Como é o caso de sistemas como o Google Docs ou o PayPal. Trata-se de uma técnica conhecida como georreplicação de dados. É um trabalho que foi efetuado em colaboração com o grupo de Computer Systems do Nova Lynx, no contexto do projeto europeu Sync Free, em que também estiveram envolvidos o AMD Software Institute, a Universidade de Oxford e o INRIA, em França. Este sistema permite garantir que sistemas de informação baseados numa técnica conhecida como a sigla CRDTs, que eu não vou aqui detalhar, é uma outra inovação seminal desenvolvida no Nova Lynx, neste caso pelo Nuno Preguiça e colaboradores, verificar que essas aplicações, que esses sistemas respeitam os invariantes especificados em aplicações que usam dados georreplicados. O paper que apresentou este trabalho está neste momento no top 5 dos papers mais citados da conferência POPL desde 2015 e foi também desenvolvido um sistema de validação automática e eficiente com complexidade temporal polinomial de software. Finalmente, gostava de referir alguma investigação recente que ataca novas formas de programação genérica e de metaprogramação verificada, publicadas na conferência UPSLA, uma conferência de topo de engenharia e princípios de sistemas de software. Um trabalho muito recente nesta área, que vai ter certamente um grande impacto tecnológico, é a integração de mecanismos de programação genérica na linguagem Go da Google. As linguagens de programação genérica permitem desenvolver programas geradores de programas com garantias muito fortes de correção e muito fáceis de usar por parte dos developers. A ideia base aqui é definir primitivas de programação que manipulam especificações de forma direta e geram software específico que respeita a especificação que se pretende. Por exemplo, usando este tipo de magia, digamos assim, é possível construir os chamados metaprogramas que recebem uma definição, por exemplo, de uma estrutura de informação, por exemplo, de uma base de dados, e produzem automaticamente o core de uma aplicação web para trabalhar sobre essa base de dados. A linguagem Go é uma linguagem de programação promovida pela Google e que cada vez mais está a ser adotada na indústria. De acordo com os índices atuais, encontra-se no top 15 das linguagens que são mais usadas na prática, na indústria, mesmo acima de linguagens como o Ruby. E neste trabalho, uma equipa internacional da qual fez parte o Bernardo Tunin, pelo Nova Lynx, foram incorporados mecanismos de programação genérica que vão ser introduzidos pela Google já na próxima release da linguagem Go no próximo ano, em 2021. Bom, é hora de concluir. Espero que tenham gostado desta panorâmica sobre a nossa intensa investigação sobre software para criar software. Muito obrigado pelo vosso interesse, espero que tenham gostado. Estou naturalmente ao dispor para todas as questões que queiram colocar e até já.